Efésios capítulo 4, verso 27. Efésios 4, 27 é um texto pequeno, mas muito significativo, e vocês vão ver o desdobramento desse verso nessa noite. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Efésios 4, 27, se você já está com ele pronto para a leitura, uma só voz, toda a igreja. Você sabe que a Bíblia foi dividida em versículo para que, capítulo e versículo, para que pudesse termos acesso fácil aos textos que nos são significativos e importantes para uma meditação. Mas se eu quisesse falar somente desse verso, nessa noite, a gente teria que observar toda a carta, tentar encontrar exatamente esta frase que faz parte de todo um contexto que nós vamos ver nessa noite. Apenas o verso 27, poucas palavras, e diz assim, todo mundo junto? Mais alto. Eu sei que você deve odiar o que eu vou fazer, e algumas igrejas não gostam disso, mas vira para quem está do seu lado e diga, não dê lugar ao capeta. É engraçado, né? Paulo aqui está discorrendo sobre o comportamento dos crentes. A carta é específica aos cristãos. Paulo não está escrevendo aqui a um grupo qualquer. Paulo está mandando esse texto para gente como eu e você. E fiquei pensando, por que Paulo escreve a crentes e diz, não abram a porta para o inimigo. Não cedam um espaço significativo para o diabo. Na psicologia do Jung, o contexto em que Paulo diz aqui sobre a ira, e vocês vão ver melhor sobre isso, na psicologia junguiana, a ira é uma parte de uma constelação de um grande problema que é chamado de complexo. E complexo é aquilo que nós vivenciamos quando ele é acionado. Por exemplo, complexo de inferioridade. Todo mundo já deve ter ouvido. Esse cara tem complexo de inferioridade. Você percebe o complexo sendo acionado quando a pessoa tem uma explosão de raiva. Quando ele é tomado por uma força descomunal em que nós, na psicologia, dizemos ele está possesso de um complexo. E nesse texto em que nós lemos, Paulo está dizendo que nós damos lugar ao diabo quando nós damos lugar à ira, à raiva no nosso coração. E ele descreve para nós aqui que dar lugar à ira, dar lugar à raiva, é semelhante a dar lugar ao diabo. E nas Escrituras, no livro que você tem nas mãos, a força das trevas é vista de várias formas. Por exemplo, a palavra maligno aparece quando Jesus se refere à oração dele a nos tirar do mundo, mas ele diz para que o Pai nos proteja contra as forças do mal. E maligno aparece em muitas vezes na Bíblia a relação nossa com o mundo. A palavra Satanás aparece nas Escrituras quando se refere à acusação contra nós. Satanás é o nosso acusador. A palavra Beelzebu aparece também nas Escrituras para significar potestade, um conjunto de demônios que agem com uma força sobrenatural. E a palavra diabo aparece para se referir
a treta, discórdia e briga. E nós saímos de um período eleitoral agora que nós sabemos muito bem o que significa treta, discórdia e briga. Muitos de nós demos lugar ao diabo nas eleições. Não só no voto que você deu, mas como nas brigas que você arrumou. A carta aos Efésios, no capítulo 4, descreve então o que compõe o apelo final que nós lemos. E se você pegar desde o primeiro versículo do capítulo 4, eu vou resumir aqui para vocês. Paulo, do primeiro versículo até o 27 que nós lemos, ele descreve que nós não devemos, ou melhor, como nós devemos viver. Ele começa dizendo: vivam de modo digno do chamado de cada um, com humildade e amabilidade. E esse chamado aqui, que a gente tem na teologia chamada vocação eficaz, não é um chamado para o ministério pastoral, é um chamado cristão para a vida. Então todos nós aqui fomos chamados da mesma forma, para vivermos de modo digno, que condiz a esse chamado, em humildade e amabilidade. Segundo, Paulo diz que é para a gente viver assim, tolerando uns aos outros. Alguns descrevem esse verso de Efésios, tolerar, porque algumas traduções dizem suportai-vos uns aos outros, e alguns dizem que é uma questão do suporte, é a questão da bengala, que vai embaixo do sovaco para suportar o irmão para não cair. Mas esse não é o texto original dos gregos, que é suportar mesmo, de tolerar. Não curto muito você, mas por causa de Cristo Jesus eu vou engolir você. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz: vivamos de modo digno, com humildade e amabilidade. Porque eu preciso do amor de Cristo para suportar alguns irmãos. Não vou dizer que são intragáveis, porque vocês são de Cristo Jesus, todos nós somos do Senhor, mas alguns não coadunam com a nossa forma de pensar. Seria isso que está aqui. A igreja é multiforme, a igreja tem gente que pensa de várias formas, quanto a vestimenta, quanto a política, quanto a comportamentos, quanto a comida, quanto às outras coisas. E há muitos que, infelizmente, são corintianos, mas a gente precisa suportar. Né, Joninhas? Precisa suportar. Paulo fala a terceira coisa: reconhecendo o dom de cada um. Cada um de vocês tem um dom. O Espírito Santo plantou alguma coisa em vocês. E isso que o Espírito Santo plantou é para o desenvolvimento da igreja, é para o meu crescimento, é para o crescimento do corpo. Quarta coisa, ele diz: com amadurecimento para chegar ao tamanho de Cristo. Nosso foco é que a gente amadureça cada vez mais para que a gente chegue à estatura de Cristo, o que a Bíblia diz do varão perfeito. Quinta coisa, ele diz para não sermos imaturos, que aderem a qualquer ensino. Aqui, de 1 a 27, você pega isso aqui que eu separei. Segundo Paulo, há algumas pessoas na igreja que qualquer tipo de ensino, eles aderem. Eles não conferem se de fato faz parte das Escrituras. Passou nos ouvidos, desce ao coração, e é isso mesmo. Paulo diz: não, a gente precisa ser maduro para não sermos imaturos. Sexto, ele diz para a gente falar a verdade em amor. Porque às vezes a verdade dói. Mas quando a pessoa que nos ouve percebe que nós estamos falando a verdade com o intuito de que ela cresça, ele recebe. Sétimo, Paulo fala para a gente estar unidos para que todo o corpo cresça. Um membro não cresce sozinho sem a unidade no corpo. Qualquer membro, qualquer parte do corpo que cresce sozinho é uma anomalia, é um câncer, é um problema. Oitavo, Paulo diz que nós somos diferentes dos gentios, pagãos. E na cabeça de Paulo, no estudo que eu fiz, por que ele diz que nós somos diferentes dos pagãos e dos gentios? Porque os gentios e os pagãos tinham a cabeça vazia, cabeça oca.
Nós temos a cabeça cheia de Cristo, dos ensinamentos do Senhor. Nono, nessa carta, Paulo, nesse capítulo, diz para não vivermos os prazeres sexuais, tais quais eles são desenvolvidos no nosso instinto. Nós devemos dizer não para os prazeres sexuais. Décimo, Paulo diz para a gente deixar que o Espírito Santo renove a nossa mente. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo renovar a tua cabeça. Porque alguns que vêm do mundo gentio, do mundo pagão, entram no cristianismo, mas trazem os conceitos de lá e tentam procurar textos bíblicos que advogam aquilo que ele já cria. Não, jogue aquilo fora e aprenda os textos verdadeiros do Evangelho. Deixe o Espírito Santo trabalhar. E 11, ao se irritarem, não deixe a ira controlar vocês. Paulo diz, então, olha para a sua Bíblia, capítulo 4, verso 27 ou 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. É aqui que entra o contexto da nossa conversa nessa noite. Chegamos ao ápice do que Paulo diz para a gente ter cuidado e não dar lugar ao diabo. Provavelmente Paulo extrai esta verdade do Salmo 4, verso 4. Que diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmo 4, verso 4, Paulo lança a mão desse texto. Paulo também usa o texto clássico de Tiago, capítulo 1, verso 19 a 21. O Tiago que lhe deu a destra da comunhão, reconhecendo em Paulo o seu apostolado. Tiago, irmão de Jesus, que reconhece que Jesus é o Messias, depois de ter sido assunto aos céus, os seus olhos se abrem e diz, o meu irmão, eu dividi a cama beliche com ele, é o Messias. Esse Tiago se torna bispo de Jerusalém e recebe Paulo e diz, Paulo, reconheço em ti o apostolado. Ele diz na carta de 1 Tiago 19, 21, primeiro capítulo, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceite a palavra que está sendo implantada, porque ela é poderosa para salvá-los. Duas perguntas me vêm à mente depois de falar sobre isso. O que está em jogo quando permitimos ser controlados pela ira? Qual o poder do diabo em nós quando a ira se apropria do nosso coração? Primeira coisa, o nosso testemunho de que Deus habita em nós. O que compromete quando a ira toma conta da vida da gente, quando Satanás ocupa um espaço, é o nosso testemunho. Quando permitimos que a ira se aproprie, nos tirando da razão, nos fazendo agredir, podemos estar manifestando uma descrença. Preste atenção no que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 24. Confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Quantas vezes você já foi impossibilitado de fazer alguma coisa? Quantas vezes nós fomos embarreirados numa postura que a gente queria muito? E quantas vezes, por conta de ter sido impossibilitados de fazer alguma coisa, qual foi a nossa reação? Quebra um objeto, agride alguém verbalmente. Você já viu uma pessoa quando é impedida de embarcar num avião que precisa, ou que perde alguma situação, você já viu aquela pessoa dando o famoso piti? E ele então, baseado na teoria do Jung, ele é tomado por um complexo.
E ele grita: você sabe com quem você está falando? Porque ele ali, então, o seu complexo de inferioridade é acionado e ele se sente um idiota. E ele então agora precisa advogar com raiva. E Paulo então diz aqui: confiando no Senhor que em breve poderei ir visitar vocês. A cabeça de Paulo é a cabeça de que só poderei me movimentar e chegar e estar nos lugares se Deus permitir. Nosso testemunho está em jogo quando permitirmos que a ira tome conta do nosso coração. Paulo também diz em Atos capítulo 16, olha que coisa interessante, no verso 6 e verso 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E você não encontra em nenhum texto da biografia de Paulo, extra-texto sagrado, ou aqui no texto sagrado, Paulo levantando qualquer tipo de corrente de oração para quebrar o Espírito Santo e fazer com que o Espírito Santo saia da frente dele. Paulo entende que ele só pode ir e vir se Deus quiser que ele vá e volte. Paulo então não tem rompantes de agressividade e de ira quando é impedido de fazer alguma coisa, porque Paulo está testemunhando de que ele confia de que tudo o que acontece está nas mãos do Senhor. Seja passar no Enem, entrar na faculdade. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu vi o quanto um rapaz foi tomado de ira porque chegou e os portões estavam fechados. Aquela ira que toma a gente de tal forma que, como meu pai dizia, a vista escurece, acabou. Você é tomado por uma paixão que é capaz de matar, de agredir ferozmente aquele que embarrera o seu caminho. Agora, esse texto está falando que o Espírito Santo impediu. E talvez com a consciência de que Deus está nos impedindo uma coisa seja fácil. Agora, olha 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Paulo diz: quisemos visitá-los. Eu, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas 2 vezes eu quis visitá-los. Satanás, porém, nos impediu. E Paulo não fez campanha de oração, não fez batalha espiritual, e Paulo não fez absolutamente nada. Ele apenas descreve: não consegui estar com vocês, porque Satanás nos impediu, não deixou a gente ir. E Paulo então testemunha de que não adianta ficar com raiva do diabo, não adianta ficar com raiva do Espírito Santo, não adianta ficar com raiva das pessoas, porque o nosso Deus é que governa todas as coisas. Nosso testemunho está em jogo quando nós somos tomados de ira. Paulo testemunha ao lidar com a ira, ao lidar com a vida, ao lidar com os impedimentos, de que o Senhor é o nosso guarda fiel, consolador, juiz, poderoso e Deus. Nosso testemunho ao lidar com a ira abre portas para o diabo, para que a gente cultive rancor, e leva crentes a serem iracundos. Você já ouviu essa expressão bíblica? Aquela pessoa é iracunda. O que é iracunda? É aquele que guarda a ira. Tem gente que tem ira armazenada por 2, 3, 4, 5, 10 anos. E guarda os acontecimentos para que num possível encontro com aquele que despertou a ira, seja uma revanche. E aí, irmãos, me permita dizer, eu não estou falando aqui de passividade contra o pecado, estou falando do contexto de Efésios sobre relacionamento. De fato, algumas posturas pecaminosas requerem de nós algo
mais agressivo para combatê-las, mas não é isso que Efésios está dizendo. Efésios está falando de relacionamento entre nós, marido e mulher, família, irmãos em Cristo. Provérbios capítulo 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E essa coisa da língua também foi descrita pelo bispo Tiago, que diz que todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando a ira toma conta de nós estamos dando testemunho de que não confiamos em Deus. É isso que está em jogo. Segunda coisa, o diabo controla nossa carnalidade quando permitimos a ira. Nos tornamos crentes carnais. Você já ouviu essa expressão? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo diz: irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu não consegui conversar com vocês de forma espiritual, que vocês pudessem entender, porque vocês dão piti. Vocês são bravinhos. E eu, ontem, sexta-feira, melhor, no dia do feriado, eu vi uma cena no shopping, em que, numa das gôndolas, uma criança tentava pegar alguma coisa da gôndola e o pai ali tentando tirar daquela criança aquilo, e a criança fazendo aquele gesto de birra e de ira, e ela tentava se esconder. E eu ali como pai, olhando aquele pobre pai, tentando contornar aquela criança, e já pensei, se fosse o meu filho, já tomava uma. E ele ali naquela saia justa e a criança dando cotovelada, sabe aqueles piti de criança? Eu já tive que agarrar um filho meu assim entre os braços. E ele... E a gente segura com força. E eu fiquei imaginando esse texto do apóstolo Paulo, porque eu já havia estudado isso. Eu digo, isso às vezes é nós, dando esse piti. Paulo diz, não pude conversar como espiritual. Tive que descer o nível. Tive que falar como carnais, porque vocês são crianças. E carnalidade nas escrituras é muitas vezes associado à infantilidade. Por isso que o diabo controla a nossa carnalidade quando abrimos portas para a ira, para ficarmos irritados. Paulo diz em 1 Coríntios 3:3, porque ainda são carnais. E por que vocês são carnais? Paulo responde, visto que há inveja e divisão entre vocês. Vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Uma pergunta. Quando entre nós há inveja e divisão, nós estamos agindo como mundanos, carnais, crianças, infantis, narcísicos, gente que ama as suas próprias particularidades. Quando damos crédito à ira, estamos dando oportunidade para o diabo. E essa oportunidade nos leva à perda de comunicação com os irmãos, a atitudes insanas no casamento, as vantagens na ação do diabo em nos dividir. Não crescemos no profundo conhecimento do Senhor e nem podemos entender os mistérios da profundidade de Cristo. Você deseja conhecer os mistérios de Cristo, receber a profundidade do Senhor e ser espiritual, deixe a ira de lado. Trabalhe as suas emoções de maneira que a ira não tome conta da sua vida. O que está em jogo na ação da ira e oportunidade ao diabo? É que há uma regressão espiritual. Nós regredimos na espiritualidade, na profundidade. E acabamos andando em círculos como os hebreus no deserto. Lembra do episódio? A saída do deserto estava logo ali, mas por conta da carnalidade deles, da infantilidade deles, da desobediência deles,
40 anos ficaram dando volta em círculos. Terceira coisa, a ira nos impede a oração. Preste atenção nisso. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Tive que lançar mão deste texto. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Pedro não está dizendo que a mulher é mais frágil. Pedro está dizendo para nós tratarmos a esposa como se fosse a parte mais frágil. Pedro está dizendo, imagine que a sua esposa é uma taça de cristal. Pega direitinho. Não pega como se você estivesse pegando um copo de barro. É isso que Paulo está dizendo, Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo a mulher é frágil. Não. Trate como se fosse. Preste atenção no texto. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe por que às vezes a gente não é ouvido por Deus? Porque a gente não trata com honra e com dignidade as esposas. E agora eu me dirijo aos santos varões casados aqui nessa noite. Deus não ouve as suas orações porque você não trata a sua mulher com dignidade e com honra. Talvez essa noite você tenha perguntado, Senhor, por que eu oro tanto e o Senhor não me responde? Por causa disso. Porque Provérbios capítulo 18, verso 22, Deus diz a nós, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Aí sabe o que você faz com a bênção que Deus te deu? Trata de forma indigna, e de forma injusta, e de forma grosseira. Sabe o que Deus faz com você, segundo 1 Pedro 3, 7? Não ouço as suas orações. Pode jejuar à vontade. Pode clamar e gritar a noite inteira. Eu só vou ouvir você quando você tratar com dignidade e com honra, como parte mais frágil, aquela que eu te dei. Porque a esposa é bênção que eu dei para todos os homens. Homens casados estão aí? Amém? Alô, gente boa? Você é crente? Trata a sua esposa como parte mais frágil. Mas as senhoras, por favor, não abuse não, tá? E o contrário? Sejam submissos aos vossos maridos, é isso que Paulo diz. Eu não tenho outro texto, a Bíblia que diz isso. Submissão ali significa ir dentro da missão que o marido tem. Essa questão da submissão bíblica é muito mal interpretada nos nossos dias. O marido é o líder da casa, a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa. Ele vai adiante com uma visão e a esposa vem atrás e os filhos para cumprir com aquela visão. Submissão não é botar o sapato nos pés do marido ou dizer amém para tudo. Significa dizer, vou ajudá-lo a cumprir com o propósito da nossa família, da nossa casa. Mulher insubmissa é mulher que não está debaixo da visão que o marido tem para edificar a casa. Ele dá uma ordem, ela dá outra. Ele diz, nós vamos por aqui, ela diz, não, nós vamos por ali. Ele diz, meu amor, a nossa renda é X. Ela gasta mais do que X. Isto é uma mulher insubmissa. Não está debaixo da visão que Deus colocou. É óbvio, abrindo parênteses, que a mulher pode conversar e dialogar com o marido sobre se esta é a melhor visão ou não. Quantas vezes Sandra me questionou em algumas posturas e atitudes e comportamentos que eu tive que parar e rever e dizer, é verdade, não estou certo disso. Vamos então fazer o que você está me dizendo, porque eu estou achando que é o melhor. E ali, então, ela corrobora para que aquela visão implantada agora seja cumprida. Isto é mulher submissa. Mas voltando para aqui, para a nossa prédica de que a ira nos impede a oração, ainda quero discorrer mais um pouco sobre Mateus 5, 22. Falei sobre os casais e aqueles que não são casados.
Jesus diz assim: mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, ou seja, cabeça oca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus descreve aqui então, se houver briga entre irmãos, de maneira que há xingamentos e posturas de ira, você pode ser levado ao tribunal e você pode ser levado ao inferno. A irmandade para Jesus é levada de tamanha seriedade, de que ele não permite que entre nós haja posturas de agressividade e de ira. E ele completa dizendo: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, porque você o chamou de louco, de cabeça vazia, de idiota, e houve um xingamento entre vocês, deixe ali a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Viu como para Jesus essa coisa da briga entre irmãos é sério? Por isso que Paulo em Efésios capítulo 4, 27 está dizendo: não deis lugar ao diabo. Não abra a porta. Mas pastor, como é que eu abro a porta para o diabo? Com a ira, com a agressividade. Quantas casas eu tenho aqui nessa noite em que o diabo não só entrou, mas como deita na cama? Não precisa levantar a mão não, que eu não quero nem saber, isso é um problema seu com Deus. Quantas casas estão aqui que o Senhor Jesus não anda mais e não ouve mais as orações, porque tudo que vai ali é postura de ódio e de agressividade. Deus não coabita em locais em que habita o diabo. Ou é o diabo ou é o Espírito Santo. E Paulo está dizendo que a postura do cristão aqui, com ira e com rancor e com agressividade, abre a porta para o diabo entrar. E só você pode fechar essa porta. Ninguém mais pode dizer assim: Satanás, diabo, você não entra mais. Só você pode fazer isso. Fazendo o quê? Fechando a ira na sua vida, dizendo: eu não ficarei irado e nem agressivo. A questão é tão séria no nosso trato, na nossa irmandade. Eu quero agora dizer uma coisa específica. Sandra é minha esposa, mas também é minha irmã em Cristo. O mesmo Jesus que morreu por mim na cruz, morreu por ela. Meus filhos são meus filhos, mas também espiritualmente tornam-se meus irmãos em Cristo, porque Jesus também morreu por eles. Vocês são minhas ovelhas, mas também são meus irmãos em Cristo, porque Cristo também morreu por vocês. Eu sou o seu pastor, mas também sou seu irmão em Cristo, porque Jesus também morreu por mim. Então, entre nós tem de haver um respeito, e nós temos que cessar a ira e a discórdia e a agressividade, porque senão estaremos abrindo a porta para o diabo. Tem gente que acha que abre a porta para o diabo comendo doce de Cosme e Damião. Ora, faça-me o favor, né? A Bíblia não tem nenhum lugar aqui, inclusive tem um texto que Paulo diz: comer carne sacrificada a ídolos. Paulo diz: não tem problema nenhum. O que são os ídolos? Você pode comer doce de Cosme e Damião, você pode comer frango da macumba. Eu, graças a Deus, não preciso disso. Eu prefiro comer o que eu compro no mercado. Mas tocar naquelas carnes causa algum problema espiritual? Paulo diz: nenhum. Porque os ídolos não são nada. Mas há um momento, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 13, ele diz: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. O que é que Paulo diz em Coríntios? Mais importante no mundo espiritual são os meus irmãos. E por causa da espiritualidade dos meus irmãos, eu abro mão
de algumas comidas que ele se escandaliza que eu como. Pastor, eu estou perdendo a fé por causa da comida que o senhor come. Então, por causa da sua fé, eu não como mais. É isso que Paulo está dizendo em Coríntios. O que isso nos mostra? Que para Paulo e para as Escrituras, para Jesus em Mateus, que nós lemos o texto, e para a carta dos Efésios, vale mais a nossa comunhão, a nossa irmandade, do que a minha comida, do que a minha bebida e do que qualquer outra coisa. Porque nós, juntos, somos o poder de Deus sobre a face da terra. Nós, separados, somos o mau testemunho e nós somos a vergonha de Cristo. Porque ele disse, o mundo conhecerá que eu sou o Messias, que eu sou enviado, quando nós fôssemos um. Eu quero terminar então com os irmãos. Vocês abrissem Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Nós vamos ler junto Eclesiastes 7, 9. Coroando então nessa noite a palavra de Paulo, não deis lugar ao diabo. O que significa dar lugar ao diabo? Significa permitir que a ira tome conta do seu coração. Então, se você brigou com alguém, quebrou o pau nas eleições, vai lá e fale com ele, diz, meu irmão, me perdoe. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Todo mundo junto, vamos ler? Todo mundo junto de novo? Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. É um tolo? Irmãos, eu posso confessar uma coisa, eu já dei muito piti nessa vida. Eu já fiquei muito irado e já fiz muita vergonha. Coisas que depois eu digo assim, meu Deus, um caba velho como eu, fazer um negócio desse. Provérbios 29, 11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Diga assim, eu quero ser um sábio. Vou controlar a minha ira para não dar lugar ao diabo. Feche teus olhos, curve a sua fronte. Deus amado, misericordioso, bondoso, Senhor das nossas vidas. Nessa noite, Senhor, nós aprendemos em Efésios 4, 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. E o lugar que nós damos ao diabo é por conta da nossa ira, a nossa carnalidade, a nossa infantilidade. Nossas orações, Senhor, não são ouvidas e respondidas porque nós tratamos a nossa esposa com desonra, com agressividade. Nossas orações não são ouvidas porque nós tratamos nossos irmãos com raiva. Nós não damos bons testemunhos, Senhor, porque ficamos irritados quando uma coisa não funciona. Nós queremos nessa noite, Pai, sair daqui, certos de que o Senhor está entre nós. E que o Senhor vai nos ajudar, através do Teu Santo Espírito, a controlarmos a ira, a dizermos não para as obras infrutíferas das trevas. Rogamos assim, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos cantar.